E, Thiago, eu vejo que você lida com muitos empresários, né? Você tem até um evento que você leva o pessoal lá para Dubai. E eu queria que você contasse o seguinte, porque ninguém nasce endividado, né? A pessoa acaba ficando endividado. Conta pra galera aí como que você acabou ficando endividado. Como que começou isso daí? Eu sempre fui muito sonhador, muito empreendedor. Então, eu venho de uma família de classe média baixa do subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai militar, minha mãe era professora, mas largou para poder criar a gente. Somos 3 irmãos. E ali, criado no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sempre digo o seguinte, o pior do que a pobreza é a classe média baixa com comparação. Ou seja, porque você tem acesso a algumas coisas, mas não pode ter. Você vê o amigo de Nike, porque você é da classe média baixa, você tem um amigo que tem Nike, mas você só pode usar Quixote. Ele passa férias em Angra dos Reis, você não passa férias em lugar nenhum. Então, essa comparação é muito destrutiva para as emoções. Uma vez eu fui visitar uma aldeia na África, e todo mundo feliz, todo mundo rindo. Eu falei, gente, como é que pode morar nessas casas de barro e tá todo mundo feliz? É porque não tinha com que se comparar. Então, você tem só uma panela, seu vizinho só tem uma panela, e o vizinho do vizinho só tem uma panela, tá todo mundo feliz. Agora, você tá num lugar que você tem uma panela e o cara tem uma sessão da Tramontina completa em casa, você fica afetado com aquilo. Então, a comparação ela é pior do que a pobreza em si. Então, eu cresci nesse clima de comparação, e por causa disso eu entendi rapidamente que se eu empreendesse, eu poderia me libertar. Então, empreendi em vários segmentos, até que eu descobri o turismo, fundei a minha empresa de turismo, casei desempregado, eu trabalhava como gerente de uma empresa de turismo, me mandaram embora com uma mão na frente, outra atrás, 10 dias antes de eu casar, casei desempregado, e aí que entra a fé, eu falei assim, Deus não vai deixar eu passar essa vergonha. Com a mesma esposa? Com a mesma esposa. A gente vai fazer agora esse mês 16 anos de casado com 4 filhos. Não, isso que é importante. Por que eu te fiz essa pergunta, Thiago? Eu vejo grandes empresários que eles começam a prosperar, ganhar dinheiro, o que o cara faz? Troca de casa, de carro e troca a esposa. E aí o que eu vejo? Que esse cara, depois de alguns anos, ele começa a destruir tudo aquilo que ele construiu. Por quê? Ele acaba perdendo o quê? O propósito, né? Qual que é a Deus, né? É muito família, né? Então isso eu admiro bastante aí na sua história isso também. Isso não é só uma questão de fidelidade, é uma questão de honra, por exemplo. É uma desonra você pegar um sócio que te ajudou desde o início e mandar ele embora porque agora apareceu um melhor. Sim. Da mesma forma, a mulher te ajudou a construir nos piores momentos da minha vida, nos momentos mais difíceis, mais obscuros da minha vida, ela estava comigo. Quando eu era infantil no início do casamento, ela me perdoava. Se ela levasse a sério, ela tinha me mandado embora. Então, aí agora que as coisas começam a fazer sentido, agora que eu me equilibro emocionalmente, agora que vem resultados financeiros, eu vou trocar de mulher ou de esposa ou de família, é uma grande justiça e desonra. Então, a gente está junto há 16 anos, 4 filhos, estamos felizes, a gente passa por complicações como qualquer relacionamento, não é fácil, mas a gente está sempre vencendo. Inclusive, vocês estavam morando recentemente nos Estados Unidos, Isso, né? voltamos ano passado. Diga-se de passagem, né? Numa top de uma casa, com a casa dos sonhos, né? O meu sonho um dia é poder também morar em Miami. E você tinha uma casa linda e maravilhosa, assim. O que aconteceu? Que do nada você vende tudo e muda, e volta pro Brasil. O que aconteceu nesse... Só explicando a história das dívidas para chegar na história aí, que já é a parte boa. Tá. Então já é a parte boa. Vamos voltar Na lá, história então. das dívidas, eu sempre fui empreendedor, fui tentando, aí abri minha agência de turismo e existem 3 fórmulas para você quebrar. Primeiro é ser orgulhoso. A própria Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Todo mundo que é orgulhoso está a um passo de cair. É bíblico, está dando certo há 2000 anos a Bíblia, eu não discuto. E é verdade, eu estava orgulhoso. Segundo, eu me auto-enganava. Eu falei, não, eu sei fazer esse negócio aqui. Eu sou um bom líder. Auto-engano, Isso não era nada. Com a empresa de turismo. Com a empresa de turismo. Você se endividou com esse negócio. Eu me endividei com esse negócio. E terceiro, ao invés de contratar profissionais, contratar amigos e familiares. É o caminho mais fácil, né? Muitos jogadores de futebol quebram porque falam assim, cara, eu tô ganhando muito dinheiro, vou botar meus primos para administrar aqui, meu irmão para fazer não sei o quê, daqui a 10 anos o cara não tem mais nada. Thiago, isso é terrível, cara. O meu cunhado, nada contra. Hoje ele é um empresário de sucesso e foi até bom. Foi até bom que aconteceu. Meu irmão trouxe para trabalhar, ele contratou, eu sempre fui contra. E aí, na hora de demitir, quem que ia demitir? Eu? É porque ele ia ficar de ruim com a família? E aí eu falei, não vou, cara, pode encarar aí, você que trouxe, então conversa com ele, mas foi a melhor coisa, mas não dá certo. Na empresa não estava dando certo, aí quando a água bateu na bunda, hoje ele é dono também de uma franqueadora, tá indo muito bem, prosperou, mas não dá certo, família na empresa, eu concordo com você também. Então,
No decorrer dos tempos, apesar de a gente ter sido uma agência bem grande, bem relevante, contratamos errado, administramos errado. E aí veio uma crise muito grande. A gente trabalhava com Oriente Médio, muito turismo religioso para Israel. Israel fechou por causa de uma guerra com a Palestina. O dólar triplicou de uma semana para outra, isso tudo no mesmo mês. E aí eu tinha 87 grupos para sair, os 87 pediram cancelamento. Uau. Alguns botaram na justiça para pegar rápido essas coisas. Conclusão, a gente não aguentou a pressão, a gente teve que fechar. Na verdade, não é que eu quebrei, eu fechei para não ter que pedir falência. E você não tinha nessa altura do campeonato um caixa emergencial? Não, era péssimo administrador. Era orgulhoso, não admitia que estava errando. Então, o sucesso, o segredo do fracasso é orgulho, má administração e contratar as pessoas erradas. Esse é o segredo do fracasso. Quer fracassar, faça isso. E aí, eu passei por o tempo mais humilhante da minha vida, devendo muito, devendo milhões, meus amigos me abandonando, tive que vender todo o meu patrimônio, estava mal orientado, não tinha mentores, por isso que hoje eu falo, você precisa ter mentor. Não tinha mentores, fui vendendo meu patrimônio todo assim rápido para tentar manter o bom nome, acaba que você perde patrimônio e não mantém um bom nome. E as pessoas falam mal do mesmo jeito. E foram 9 meses assim de depressão, de dívida. E como a gente saiu? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Como que você fez para sair, para lidar? São 3 assim, princípios muito sérios para você sair de qualquer dívida. Primeiro, isso de acordo com a minha fé, respeitando a sua, então você leva esse primeiro ponto de acordo com a sua crença. Faça um trato com Deus. Eu fiz. Eu falei, olha, eu não tenho como sair disso aqui. Eu não tinha ideia, não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha nada. Então eu falei, Deus, eu faço um trato contigo. Se você me tirar dessa situação, eu vou usar o dom que eu tenho de pregar para pregar todo dia em algum lugar. Nem que seja ligar uma live, mas eu vou fazer. E aí eu sei que eu tive uma ajuda divina. Não tenho dúvida nenhuma disso. Segundo, eu enfrentei a dívida. Não mudei o telefone, não mudei o endereço e atendia tremendo, porque como qualquer ser humano eu ficava com muito medo, as pessoas ligavam xingando, ameaçando, mas eu nunca deixei de atender uma ligação. Ligava o cara, eu sabia que era para cobrar, alô, você é um desgraçado, eu vou mandar te matar. Eu falei, cara, eu sei que você está nervoso, eu moro no mesmo endereço, esse é meu telefone, sempre vai ser, eu não posso te pagar. Eu quebrei. Agora, se você tiver paciência, daqui a 3 meses eu consigo sentar contigo e negociar. Eu fui assim com todo mundo, mas muita pressão. Então o que você fez foi renegociar com os Renegociei credores, com todo mundo, né? aguentando a pressão emocional. Eu não menti. É muito importante você atender o telefone e não mentir. Porque o cara do outro lado não é bobo. Aí você fala, não, rapaz, semana que vem eu já consigo. Não mente se você não consegue. Eu falo, cara, eu não consigo. Mas olha só, daqui a 3 meses eu já consigo ter um panorama de como está a minha situação. Eu sento contigo e renegocio. Eu tive algumas dívidas que foram perdoadas. Ótimo. Porque algumas dívidas eu procurei antes do cara me procurar. Quando eu já percebi que eu estava quebrado, eu já sabia que eu te devia 100 mil, eu já te procurava. Eu falei, não, cara, eu tô com um problema, quebrei. Eu não tenho mais nada, cara. Vendi tudo para pagar o mais urgente. Eu sei que eu estou te devendo 100 mil. Como a gente pode fazer? E esses caras que eu procurei, a maioria me perdoou. Falou, cara, faz o seguinte... Fica aí, vamos matar essa dívida. Quando você se levantar, a gente vê isso. E tem gente que dessa época que eu devia, que é meu amigo hoje, de comer na minha mesa. Entendeu? Na época o cara não tinha nada meu, só tinha dívida comigo. Né? Eu tinha dívida com ele. Hoje em dia o cara é meu amigo. Por quê? Porque deu um voto de confiança. Então eu saí das dívidas assim, com fé. Thiago, uma coisa que é muito importante também, aproveitando aqui, que quando você tem dívida com cartão de crédito, instituições financeiras, uma dica que eu dou é não tentar ficar pagando o mínimo do cartão. Porque às vezes a pessoa tenta ficar pagando o mínimo, você vai se afundando cada vez mais. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe, ela era uma pessoa que ela entrou numa depressão profunda e ela acabou estourando o cartão de crédito aí. Uma época, e o banco me ligou, né? Falou, sua mãe não pagou. Eu falei, você que deu crédito para ela. Eu não pedi para você dar crédito, eu te avisei que ela não ia ter condição. Eles foram aumentando e ela foi, uma dívida de 10 mil reais virou 60 mil. E aí nós deixamos de pagar durante 3 anos, né? Nós falamos, a gente quer pagar, mas o principal, não esse juro absurdo. E depois de 3 anos que eles viram que não iriam receber, eles começaram o quê? A ligar para renegociar. E aí, além de pagar o principal, sem os juros, eles ainda parcelaram em 10 pagamentos. Então, às vezes a pessoa entra num desespero de querer ficar pagando o mínimo, porque começa a sofrer pressão, mas tem algumas dívidas que não tem como pagar, é impagável. O juro de cartão de crédito é 300% ao ano. Então, uma dica que eu dou aí para você que está acompanhando de cartão de crédito, principalmente financeiras, é não
pague de uma vez, negócio de pagar o mínimo, porque eles querem receber. Vai chegar uma hora que vai cair para 1/5 do valor. Nesse caso que eu estava falando, de atender, eu não estava nem me referindo a banco, essas coisas, era mais fornecedor. Eu quebrei devendo muito fornecedor. Então o fornecedor tinha meu telefone, me ligava, eu atendia. Porque era pessoa com pessoa, não era eu com banco. E banco, você também passou por uma situação difícil com os bancos? Passei, mas foi bem mais fácil negociar por causa dessa visão aí. Eu falei, deixa acontecer, a gente resolve. Porque o banco não vai botar arma na tua cabeça, não vai te ameaçar de morte. Cara. Exatamente. Ele vai querer receber um dia. Um dia ele vai negociar. E aí ele vai negociar. Agora, o que eu vejo que as pessoas acabam se afundando mais é essa questão do imediatismo. A pessoa já quer resolver, não quero ficar devendo. O último que você tem que pagar é banco. Resolve com o teu amigo, com o fornecedor, porque o banco tem muito dinheiro. E aí é assim que eles ganham dinheiro, né? E a terceira coisa que eu fiz, fiz um trato com Deus, renegociei toda a minha dívida, atendendo o telefone, nunca mentindo, falando, não tenho, não posso agora, mas posso daqui a tanto tempo. E terceiro foi me inserir em ambientes que me davam oportunidade de aprender e crescer. Tiago, como é que eu vou fazer se eu estava quebrado? Por exemplo, a única coisa que eu podia fazer, por exemplo, ir na igreja era de graça, eu ia na igreja todo dia. Eu queria escutar uma palavra, queria conhecer pessoas, queria sair daquela situação emocional. Nem dinheiro para psicólogo eu tinha, então eu tinha que me reeditar emocionalmente na própria igreja, né? Espiritualmente e emocionalmente. E aí dali eu fui entrando em grupos de empresários que eram gratuitos, que eram tipo mentorias na época gratuita que tinha. Toda segunda-feira reunião de empresário eu ia, eu pegava o ônibus, ou assim, ia com alguém de carona. Eu dava um jeito de sempre estar num ambiente que me levantava. Isso vale também para pessoas que ficam na sua vida. Por exemplo, dessa época toda, muita gente me abandonou, mas eu lembro que 2 amigos ficaram do meu lado, e meu pai e minha mãe, e fora minha esposa, né? Então, meu pai me dava muitos conselhos. Tiago, é assim, a vida é difícil, você vai se levantar. Se você não tiver do lado de pessoas que te dão ânimo, que te dão uma palavra, aí você entra em depressão, porque você se sente o pior cara do mundo. Então, essa questão de se inserir no ambiente certo quando você está arrebentado é muito importante. Tiago, essa questão de Deus é muito importante também, independente de religião. Eu respeito todas, mas a gente tem que aceitar que existe um Criador. E quando você não tem mais por onde, cara, Ele vai te levantar. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, de tomada de decisão. E quando eu estava ali pedindo para Ele sempre colocava alguém na minha vida, ou uma oportunidade, ou uma pessoa, e as coisas começavam a mudar a direção.